Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, e versículos 14 até o 21. Irmãos, esse é um dos textos que eu mais amo. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a oração de Paulo. E esse é um texto lindo de nós compreendermos a oração. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração é a respiração da alma do crente. Já escreveu o apóstolo Paulo na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que nós devemos orar sem cessar. A oração é a respiração da nossa alma. A oração, grandes orações, irmãos, foram feitas na história. Essa é uma oração do apóstolo Paulo, uma das orações que ele faz, uma das orações mais belas do apóstolo Paulo. Mas quando a gente olha na história do cristianismo, na história da igreja, nós também se lembramos de algumas orações que foram orações marcantes, orações poderosas. Podemos citar a oração feita no dia 31 de dezembro de 1739. Na Inglaterra, em Oxford, na Universidade de Oxford, quando 3 jovens ali reunidos de madrugada oravam ao Senhor pedindo por um avivamento. Diz os historiadores que naquela noite, na madrugada daquela noite, viu-se como uma luz descer no lugar onde eles estavam. E nunca mais a Inglaterra foi a mesma. Quem eram aqueles jovens? John Wesley, George Whitefield e Carlos Wesley. Eles tinham um clube que eles chamavam o Clube dos Santos. E a Inglaterra passou por um grande avivamento, um grande despertar do Senhor. Um avivamento que marcou aquela nação. Podemos também falar da própria oração de John Wesley, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-me 100 homens que não temam a nada, senão o pecado, e que não desejam nada, senão a Deus, e abalaremos o mundo. E todos nós conhecemos a história deste homem. Também poderíamos citar a oração do famoso pastor reformado Jonathan Edwards, que orou por 3 dias. E após terminar a sua oração, ele foi para o púlpito da sua igreja e pregou um dos sermões marcantes para a história: pecadores nas mãos de um Deus irado. Conta-se que à medida que ele ia pregando, as pessoas viam o chão se abrindo. Elas agarravam o pilar da igreja e gritavam: Senhor Edwards, pare, porque nós estamos vendo o inferno. Orações marcantes, irmãos. Oração ontem, quando eu conversava com o pastor Dalmo, ele contava um pouco da oração de Billy Graham. Billy Graham, numa caravana escolar, visitaram a Inglaterra e visitaram a casa de John Wesley. E na casa de John Wesley, no quarto de John Wesley, onde John Wesley orava, tinha 2 marcas dos joelhos de John Wesley. De tanto que ele orava, o chão se desgastou. E depois, quando as crianças saíram da casa, sentiram falta de uma criança, correram para ver onde essa criança estava, e essa criança estava ajoelhada em cima daquelas marcas, dizendo e orando: Senhor, faz de novo. Quem era este menino? Billy Graham. E todos nós conhecemos a história desse grande evangelista. Oração, irmãos, é algo marcante nas nossas vidas.
e na nossa trajetória cristã. Em seu livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, o reverendo Leonard Ravenhill escreveu sobre a oração. Abre aspas. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas pessoas dispostas a agonizar. Muitas pessoas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que interferem, mas poucas que intercedem. Muitas que escrevem, mas poucas que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. A oração é o nosso respirar. A oração é a arma do crente. É o que nos move a continuarmos em pé, que nos move a prevalecermos e avançarmos diante da obra do Senhor. É bem dito, irmãos, que a oração não é para satisfazer a nossa vontade, mas é para compreendermos qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. O texto que nós lemos é a segunda oração que Paulo faz nessa carta. A sua primeira oração está registrada no capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23. Lá, Paulo ora para uma compreensão dos crentes de Éfeso, para que eles pudessem compreender o chamado de Deus, a obra de Deus, a santa eleição do Senhor. E agora, neste capítulo 3, o texto que nós lemos, Paulo ora para uma capacitação desses crentes, destes homens. É interessante, irmãos, que nós estamos vendo aqui a oração de um homem que estava preso, um homem que estava sentenciado à morte, um homem que já havia apanhado, um homem que havia passado por todas as coisas, por coisas difíceis na sua trajetória, e agora ele começa dizendo: por esta causa eu me ponho de joelho. Nós vemos que a oração dele não está baseada em pedidos, em bens materiais. Paulo não orou para que Deus pudesse soltá-lo da prisão. Paulo não orou para que Deus pudesse livrar os crentes da perseguição. Paulo não orou para que Deus pudesse trazer saúde. Paulo não orou para coisas e bens passageiros. Mas Paulo faz uma oração sublime, uma oração que passa da nossa compreensão. Paulo ora para que aqueles homens e mulheres pudessem compreender qual era a verdadeira vida em Cristo, para o que o Evangelho nos alcançou. Nessa oração ele faz alguns pedidos, e é isso que eu queria falar com os irmãos. Quais os pedidos de Paulo nesta oração dele? É interessante que ele começa dizendo: por esta causa me coloco de joelhos. Irmãos, quando nós vemos, os judeus tinham o costume de orar em pé. A oração de joelhos mostrava uma conotação de humilhação, de devoção, de súplica, de clamor maior, mais intensa. E é interessante que ele começa dizendo, se nós começarmos no capítulo 3, ele já tinha dito isso. Ele começa dizendo, escrevendo a sua oração no capítulo 3, nos versos 1, mas ele interrompe, explica todo o ministério do Evangelho, e aí aqui no versículo 14, ele continua. É como se ele abrisse um parênteses, fechasse no verso 13, e agora no verso 14 ele continua a linha de raciocínio dele. E ele diz: por esta causa eu me coloco de joelho. Qual era a causa que ele estava colocando aqui em pauta? Era tudo o que ele havia escrevido no capítulo 2. Que agora, aquele que é nova criatura, os regenerados, que são salvos pela graça, agora fazem parte de uma mesma comunidade. Ele estava dizendo assim: eu me ponho de joelho, porque nós entendemos que agora já não há mais judeus e gentios. Todos fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja.
todos fazem parte da mesma comunidade. E agora não é o nosso sacrifício, não é o nosso merecimento, não é o que nós fazemos que nos torna salvos, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Ao ponto de no capítulo 2, no verso 5, ele dizer, é pela graça que sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta era a causa que Paulo estava colocando em sua oração. Por esta causa, pela causa de Cristo, a causa do Evangelho, pela sua morte, pela sua salvação, a salvação que Ele nos concedeu, pelo seu resgate a nós que outrora estávamos no reino das trevas, mas fomos transportados para o reino da luz. É por esta causa que agora eu me coloco de joelhos, para que vocês possam compreender esta causa, para que vocês possam compreender o verdadeiro significado do Evangelho. Ele se coloca de joelho e ele chama a atenção à família de Deus, aqueles a quem Deus toma de todo nome, todos, independente da sua etnia, independente das suas classes sociais, todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, pelo amor de Cristo. E ele se coloca de joelhos por estas pessoas, para que eles pudessem compreender o significado do Evangelho. E nessa oração de súplica, de clamor ao Senhor, ele se coloca de joelho e faz alguns pedidos nessa oração. Vejamos quais são os pedidos de Paulo. O primeiro pedido que Paulo faz nesta oração é o fortalecimento no Espírito Santo. No verso 16 ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Olha só, irmãos, o primeiro pedido da oração de Paulo é um fortalecimento no Espírito Santo. É para que aqueles homens pudessem ser revestidos do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos nossos temores, nas nossas dificuldades. É pela força do Espírito Santo, irmãos, que nós avançamos, que nós prosseguimos, que nós estamos de pé. Não é pelas forças do mundo, não é pelas forças da nossa conta bancária, não é pelas forças da nossa saúde, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, é pela força do Espírito Santo. E eu oro para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Aqueles homens e mulheres da igreja de Éfeso estavam tristes, porque o grande apóstolo estava preso, estava sentenciado à morte, e eles estavam abalados. Então por isso que Paulo faz essa oração. O grande tema desta carta é a alegria. E Paulo estava dizendo assim, olha, não fiquem com o coração com medo, não deixe que o temor tome conta do seu coração, mas sejam fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, queridos, que nos ajuda. É o Espírito Santo que está conosco. Lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz que nós receberíamos, falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas batalhas, irmãos. É Ele que nos fortalece. Não é o nosso grau de conhecimento, não é o nosso status diante da sociedade que nos leva a algum lugar, mas é o Espírito Santo, até mesmo que convence o nosso coração do pecado e da justiça de Deus e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que nos guia pela verdade, queridos. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos dá ousadia para pregar, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que habita em nós, sendo nós templo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá acesso ao Pai. É o Espírito Santo que testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo que em momentos de dificuldade, que em momentos de luta, que em momentos de choro, que em momentos de luto, é o Espírito Santo, como diz em Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza.
Porque quando não sabemos orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda na nossa fraqueza e que intercede por nós, quando muitas vezes, irmãos, ao dobrarmos os nossos joelhos, ao não termos palavras para verbalizar, em momentos difíceis, o choro correr pela nossa face, é nesse momento que o Espírito Santo está nos ajudando, intercedendo por nós, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos ajuda. E é difícil, irmãos, porque quando nós falamos da obra do Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo, a pneumatologia, nós temos alguns extremos. Nós temos o extremo do misticismo, pessoas que mistificam a obra do Espírito Santo. Nós vemos doutrinas com base nesses mitos, fazendo do Espírito Santo somente um poder, somente algo místico, e ao ponto de que banalizam a obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso coração não seria convencido, nós não seríamos atraídos para Deus, porque em primeiro lugar é o Espírito Santo que rompe o nosso coração incrédulo, o nosso coração duro, para que reconheçamos que nós não somos nada, e não podemos nada, e não fazemos nada, e não seremos salvos pelas nossas próprias mãos. É Ele que vai lá no nosso coração, no profundo e no oculto, e mostra que nós mesmos, sem a graça de Cristo, não seremos salvos. É só a graça de Cristo que nos salva. Por outro lado, nós temos o ceticismo, pessoas que não acreditam no Espírito Santo, pessoas céticas ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo, deixando de lado tudo aquilo que o Espírito Santo faz, tudo aquilo que o Espírito Santo opera no meio da igreja. Bem sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus mesmo disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar-vos órfãos. Mandarei outro Consolador para que estejam com vocês. É o Espírito Santo que prepara a igreja, que está preparando a igreja para o grande encontro com o noivo. É Ele que nos convence, é Ele que nos lava, é Ele que nos mostra o caminho. Eu sempre digo que é um perigo, irmãos, quando nós estamos nesse mundo recheado de coisas, de pecados, de oferendas, e muitas vezes, irmãos, a nossa carne que é pecaminosa, os desejos do nosso coração, nós somos atraídos para estas coisas, quando nós já não estamos mais ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: olha, isso não é para você, não vai por ali, não fale isso, não veja isso, não acesse isso. Quando nós já não estamos ouvindo, esse é o perigo, porque o nosso coração se torna cauterizado à voz do Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito e ter uma ação com aquilo que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalonicenses da sua primeira carta: não apaguem o Espírito, não deixem de lado, não encubram a obra do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos do fortalecimento nesse homem interior, porque aqui no homem exterior nós estamos dia a dia com lutas. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 4,16, que nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior está se deteriorando, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que esse homem interior adoeça, mesmo que esse homem exterior tenha dificuldade, tenha lutas contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, o homem interior, pela ação do Espírito Santo, vai se renovando de dia em dia. É isso que ele fala: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, com dunamis, mediante o seu Espírito no homem interior. É a obra de Deus, é o que nós falamos, a metanoia, é a transformação. É Deus nos limpando de dentro para fora. É isso que o apóstolo Paulo pede no seu primeiro pedido: fortalecimento.
É isso que nós devemos pedir nas nossas orações. Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos fortaleça nesses dias de dificuldade, nesses dias maus, nesses dias de incertezas, nesses dias de extremos. É o fortalecimento do Espírito, é a obra do Espírito no nosso coração, é entender que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos de passagem. É esta obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, que nos ajudará a prevalecermos nas nossas guerras, nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. Oremos, irmãos, para que o Espírito Santo fortaleça o nosso coração. Oremos para que o Espírito Santo nos ajude. Em segundo lugar, o segundo pedido que o apóstolo Paulo faz nessa oração dele, está aí registrado no versículo 17, na parte A, que ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. O segundo pedido do apóstolo Paulo é para que Cristo habite no coração do crente. Para que Cristo ache morada. Mas, irmão Daniel, isso é tão fácil de entender, porque quando nós somos alcançados pela salvação, Cristo mora, Cristo entra no nosso coração, não é verdade? Sim, é verdade. Mas o termo que Paulo usa aqui para habitação é o termo katokel, que é o sentido de fazer morada, tornar-se morador permanente. E mais do que isso, a raiz dessa palavra, ela traz um sentido de governância, governo. É Cristo morar no nosso coração, mas ter o governo da nossa casa. Porque muitas vezes nós pedimos para Cristo morar no nosso coração, mas, Senhor, fica só na sala, não precisa entrar no quarto não. Não precisa ir naquele outro cantinho, não, Senhor. Aquele cantinho ali é reservado. Habita aqui só na sala. Ou muitas vezes só de passagem, sabe? Aquela pessoa que está, aquele parente que vem nos visitar, um final de semana, uma semana, visita, depois vai embora. Visita aqui, Senhor, só por um período, depois pode ir. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, no seu segundo pedido, que Cristo deve habitar no nosso coração como governante dele. Tem um livro de um escritor chamado Robert Munger. O nome do livro é Meu Coração, o Lar de Cristo. E ele faz uma analogia muito bonita com essa questão da habitação de Cristo. Ele retrata a vida cristã como uma grande casa, pela qual Cristo caminha de cômodo a cômodo. E ele diz assim que primeiro Cristo visita a biblioteca, que é a nossa mente. E lá ele encontra alguns lixos sem valor, que não vai nos levar a nada. E ele joga fora e substitui pela palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a fazer mudanças na nossa mente, na nossa biblioteca. Logo depois, Jesus vai para a sala de jantar. E lá ele encontra um menu com uma lista de grandes desejos pecaminosos. Luxúria, materialismo, engano e etc. E aí o que Jesus faz? Jesus joga fora esse menu e substitui pelos dons, os frutos do Espírito Santo. Mansidão, humildade, amor. Frutos que nos conduzem a uma vida parecida, igual à de Cristo. E assim, o livro, ele vai tratando cada cômodo, e assim Cristo vai limpando cada cômodo do nosso coração, da nossa casa, da nossa vida, até se tornar o governante dela. Cristo deve habitar nos nossos corações, irmãos, não somente como um convidado, mas como um governante dele. Fazer morada, tomar as decisões, tomar as rédeas da nossa vida, do nosso coração. Porque senão, irmãos, nós vamos viver convencidos do Evangelho e não convertidos ao Evangelho.
O apóstolo Pedro é um exemplo disso. Quem era o apóstolo Pedro antes da cruz? Era um crente convencido do Evangelho. Caminhou com Cristo, viu os milagres de Cristo, participou, conseguiu andar um pouquinho que seja, mas sobre as águas. Viu todos os milagres, participou dos cultos. Mas naquele momento de dificuldade, naquele momento onde as coisas apertaram, ele nega o seu mestre. Mas quem é Pedro pós-cruz? Pós-cruz, pós-encontro com Jesus ressurreto, na praia, quando Cristo começa a dialogar ele, por 3 vezes Cristo pergunta, questiona: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí diz a Bíblia que Pedro, no seu coração, dá aquela tristeza. Ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. É nesse momento que Pedro é convertido ao Evangelho. Quem era Pedro antes da cruz? Era um homem sanguíneo, um homem que queria resolver as coisas na espada, um homem, que quando Jesus fala assim: eu vou lavar os seus pés, ele diz: não, nos meus pés o Senhor não toca. Era aquele homem sanguíneo, aquele homem com temperamento pavio curto. Quem é o Pedro pós-cruz? É aquele homem que diante do Sinédrio, quando os chefes do Sinédrio, os líderes do Sinédrio falam assim: vocês têm que parar de pregar, vocês têm que parar de fazer isso. É aquele homem que se impõe, diz: nós estamos, é obrigado a obedecer somente a Deus. É aquele homem que se levanta no dia da festa de Pentecostes e prega fervorosamente. E 3.000 almas são alcançadas para Cristo. Cristo alcança 3.000 almas. Este é o homem que, segundo a história da igreja, quando ele vai ser crucificado, ele pede: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu mestre. Este é o homem. Irmãos, que nós possamos pedir que Cristo habite no nosso coração, que Cristo faça morada no nosso coração, que Cristo tome, e não só que Cristo tome o nosso coração como morada, mas que Ele tome as decisões da nossa vida, que as decisões da nossa vida estejam na mão e no controle do Senhor. Habite Cristo em vosso coração. E por último, irmãos, em último lugar, o terceiro pedido de Paulo. E aqui, irmãos, aqui é um pedido assim que traz assim constrangimento ao nosso coração. Às vezes orar e falar assim: será que eu já experimentei isso? Isso que Paulo está pedindo aqui, será que eu já experimentei? Será que eu já pedi? Será que eu já participei disso como servo de Deus, como crente que cresceu na igreja, que nasceu na igreja, que conhece os dialetos do crentez? Porque, irmãos, o terceiro pedido de Paulo é pela abundância do Senhor. Ele diz assim, na parte B do verso 17 até o verso 19: estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Olha que lindo, irmãos. Ser tomado de toda plenitude de Deus. Ele usa aqui duas ilustrações, duas metáforas. Uma é da botânica e outra é da edificação, da arquitetura. Uma ele usa que o crente, quando ele está arraigado,
quando ele está com as suas raízes plantadas, profundas, com nutrientes, ele é um crente forte, em amor. E não só isso, mas quando ele também está alicerçado, ele é um crente forte em amor. E quando esse crente ele está tanto plantado como solidificado, ele é um crente que começa a compreender o amor de Cristo por nós. Ele começa a entender a sua vida, as suas atitudes, aquilo que ele faz, como ele vive, como ele fala, como como ele age com as pessoas, está pautado nisso, nessa compreensão do amor de Cristo por ele. Quando ele entende que ele não era nada, que ele era um pecador, um miserável, sem a graça de Deus, mas que foi alcançado por um amor que passa, que transcende todo entendimento, um amor de um pai, que pega o seu único filho, para morrer por homens que não merecem. Quando este homem, quando esta mulher, quando este crente entende este amor, ele começa a compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo por nós. Irmãos, esse amor, o amor referente, o amor que não está baseado na troca, o amor que não está baseado no eu faço para ganhar, mas é o amor de doação, o amor de entrega, é o amor referente, baseado em Deus. O amor que entende, Filipenses 2, 6, 8, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o amor referente. O amor que está baseado em Cristo Jesus. O amor, irmãos, é que a abundância do Senhor que Paulo pede aos cristãos de Éfeso, e que nós podemos trazer para o nosso contexto, esse pedido da abundância do Senhor, essa compreensão, é exatamente isso, é esse amor para com o nosso próximo, para com as pessoas, é esse amor de Cristo para com nós. Nós dizemos que a marca do discípulo de Cristo é o amor. João 13, 35, conhecerão os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. A principal virtude do cristão é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo fala, ainda que eu saiba falar ou fazer qualquer coisa, se eu não tiver amor, eu não valo de nada, não tenho valor algum, o que eu faço não vai ter valor. A condição, irmãos, para realizarmos a obra de Deus é o amor. João 21, quando Paulo, como eu disse aqui, quando Jesus está falando com Pedro, ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A condição de realizarmos a obra de Deus é o amor. Eu sempre falo aqui, relembro aos irmãos do filme, Paulo, apóstolo de Cristo, e a frase que eu gosto daquele filme é quando ele está conversando com o centurião, e o centurião questiona, como nós fazemos tudo isso com vocês, e mesmo assim vocês ainda nos ajudam, vocês ainda fazem, E aí Paulo faz, o ator lá, a cena do filme é ele comparando a vida cristã com o mar, com o homem que vive por um punhado de águas que consegue pegar nas mãos, mas o cristão vive pela imensidão do mar. Aí ele fala, olha para aquele centurião e diz assim, quando Cristo olha para nós e estilhaça as nossas defesas, é nesse momento que sabemos o quanto Deus nos conhece e nos ama. É nesse momento, é nessa hora que nós compreendemos essa abundância que Paulo está falando aqui. A abundância do amor de Cristo por nós. A ausência de amor, irmãos, significa a presença do pecado. Paulo ora aqui para os irmãos, que eles
pudessem estar arraigados, alicerçados em amor. Para que quando isso acontecesse, quando tivesse solidificada essa base, essa raiz, aí sim eles poderiam compreender toda essa dimensão do amor de Deus. E Paulo vai muito além, porque ele fala a plenitude de Deus, toda a plenitude de Deus. Isso é lindo demais, irmãos. Será que nós já passamos por uma experiência dessa? Será que eu e você já experimentamos essa experiência de entendermos e sermos bombardeados por este amor, e nesse momento, quando nós somos tomados por essa compreensão, nós caímos de joelho e dizemos: Senhor, realmente eu sei o quanto o Senhor nos ama. É isso que o apóstolo Paulo pede. Nos seus 3 pedidos, Paulo pede para o crente ser fortalecido pelo Espírito Santo. Paulo pede para que o crente seja a habitação de Cristo. E Paulo pede para que o crente experimente, tenha a abundância do Senhor. E ele encerra com uma doxologia, um louvor a Deus, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera a nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele encerra com um louvor a Deus. Depois de fazer esta oração, de compreendermos essa plenitude, ele fala: olha, não é só isso, mas Deus pode fazer infinitamente mais. É o que ele diz à igreja de Corinto: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que lindo, irmãos. Nós enxergamos pouco as coisas nessa terra, mas chegará um dia, aquele grande dia, que nós enxergaremos, quando tivermos com o nosso corpo transformado como o corpo de Cristo, enxergaremos a plenitude total de Deus, o amor total de Deus, de forma que não vai estar mais embaçado, não vai ter coisas passando nas nossas vidas, nas nossas vistas, tudo vai estar aberto. Que Deus possa nos abençoar, que assim como Paulo, nós possamos orar com uma oração como essa, pedindo coisas que não são palpáveis, mas coisas que são transcendentais, que passam do nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Que Deus possa vos abençoar. Eu quero orar com vocês. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Peça ao Senhor para que a gente, assim como eu orei quando estava lendo, quando estava estudando esse texto, pedir, dizendo: Senhor, que essa possa ser a pauta da minha oração, experimentar este amor, experimentar esta abundância, esse fortalecimento do Espírito, esse fortalecimento que Deus, apesar de toda a situação que nós estamos vivendo, esse fortalecimento que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a prosseguir, mesmo diante dos temores, mesmo diante dos tremores, mesmo diante do choro, mesmo diante da alegria, mesmo diante dos problemas, mesmo diante, ó Deus, do fracasso, mesmo diante das inconstâncias. É este Espírito Santo, o Teu Espírito, esse fortalecimento no nosso coração que nos ajuda a prevalecer. Ah, Jesus, que o meu coração possa ser a habitação Tua, e não somente o Senhor faça morada, mas que o Senhor tome controle do meu coração, me ajudando a tirar todo o pecado, tudo aquilo, todo o desejo, tudo aquilo que me atrapalha a ter um relacionamento pleno e consistente com o Senhor. E ó Deus, que mais do que isso, nós possamos experimentar, estar arraigados, estar alicerçados no amor do Senhor, compreendendo a magnitude desse amor, nós possamos experimentar esta plenitude de Deus, que invade nosso coração, que despedaça toda a barreira, e que nós, nesse momento, quando nós somos alcançados por esta plenitude,
É nesse momento que nós entendemos o teu amor por nós. Nos ajuda nestes dias, ó Pai. Nos ajuda a sermos fervorosos na oração, a não fracassarmos na oração. Nos ajuda a estarmos em relacionamento contínuo com o Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.